Sejam todos muito bem-vindos e hoje vou fazer aqui uma expectativa, uma narrativa do Nasdaq e EURUSD, negociações de Forex. Estamos aqui pilotando, uma mesa proprietária da TheFivers e aqui esse vídeo é onde eu passo a minha narrativa perante a estratégia que a gente utiliza aqui na Coincidência sobre ativos de Forex, funciona em qualquer mercado. E aqui eu passo a minha visão sobre essa estratégia e também o que eu fiz perante essa visão. Eu faço uma narrativa, tá acontecendo isso e isso no cenário macro e a minha decisão ali na sessão de Nova York. Hoje eu estou atrasado, eu gosto de entrar no preço aí 9 horas, já são 10h20. Eu vou passar uma expectativa aqui sem criar uma narrativa sem muita expectativa e tentar aproveitar ali a abertura e pós-abertura. Eu vou do mercado à vista, do Nasdaq. Eu vou começar pelo EURUSD. Vou limpar todas as minhas marcações. Essa aqui eram as marcações de ontem. A gente estava nessa região. O preço voltou na região da breaker, interagiu e deu sequência. Olha como que respeitou bastante ali, Foi a interação segunda-feira. Então hoje é quarta. A gente teve de segunda a quarta esse movimento bullish para acompanhar. Mais uma prova aí que a análise, que a narrativa era o preço chegar aqui nessa região de linha pontilhada e aqui ter as devidas confirmações para a gente pensar no movimento comprador. E foi isso que aconteceu. Se a gente limpar os desenhos agora e pegar a nossa estrutura recente, a gente tem esse rompimento. Então a gente tem aqui esse fundo e esse topo. Ou seja, esse topo aqui, a gente tem isso como alvo, essas highers como alvo, porque é natural. Se os fundos estão sendo respeitados e os topos rompidos, é natural que os fundos continuem sendo respeitados e os topos rompidos. E aqui, se a gente puxar essa linhazinha um pouquinho para trás e marcar aqui, a leg da direita, a gente identifica que isso aqui é uma região também. Então, dentro dessa região, a gente tem um jogo justo aqui, como a gente tem um jogo justo aqui, que isso aqui poderia ser a extremidade da leg, Marquei aqui, mas estou cobrindo isso aqui tudo, tá? Que seria o último candle bearish antes de iniciar o movimento bullish. Então a gente tem essas duas referências. O preço ele pode respeitar aqui e buscar e depois criar um novo fluxo, como ele pode voltar aqui e depois buscar os topos, Vamos ver nos 5 minutos o que está acontecendo. Eu vou tirar essas regiões aqui, porque deixa eu tirar tudo, na verdade, que eu gosto de deixar marcado só a região da breaker, que é o que a gente utiliza de fato. Isso aqui é só estudos para quem está aprendendo e para mim também recapitular. Mas se a gente for ver aqui, os 5 minutos estava bullish até esse momento que ele pegou aqui o alvo, Então, os 5 minutos veio bullish, natural, pegou o alvo, que era isso aqui, e aqui ele continuou bullish acima do alvo, respeitou, peraí, marquei errado, respeitou, voltou na região da breaker, criou mais uma estrutura, aqui, como vocês podem ver, o preço ele voltou na região da breaker, ou seja, era essa região aqui que era para ser respeitada. O preço interagiu, rompeu, depois voltou, varreu liquidez e rompeu de novo. Ou seja, nesse movimento aqui, de troca da demanda para supply, o preço rompeu a demanda, segurou na supply e rompeu. Aqui a gente tem uma virada muito clara dos 5 minutos. Se a gente pegar só as marcações da breaker, aqui os 5 minutos ficou bearish, onde ele estava respeitando fundos e rompendo topos. Aqui, ele começou a romper fundos e respeitar os topos. Então, nesse movimento, isso aqui foi um flip. Os 5 minutos começou a ficar bearish. Então, a gente tem aqui como 5 minutos, tá? Até então, essa estrutura. Só que aqui é um ponto interessante que o preço, ele interagiu na região da breaker. Essa linha branca pontilhada aqui. Se a gente entende que o 4 horas é bullish, abaixo da região da breaker é um jogo justo a gente pensar em compras. Então, aqui a gente quer ver os 5 minutos começar em bearish, falhar e ficar bullish.
E aí aqui, né, depois que ele ficar bullish, a gente pensa nas nossas oportunidades de compras. A questão é, se a gente desce para os 5 minutos para buscar esse cenário, por mais que os 5 minutos, por mais que o preço já está na região da breaker, ele ainda está com os 5 minutos bearish. Então, aqui, ó, isso aqui é um alvo dos 5 minutos. Eu vou até pôr um pontinho aqui, eu gosto de pôr esse pontinho. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Ponto de interrogação. Será que isso aqui vai ser um alvo? Por que será? Porque após ele interagir com a breaker, é natural que os 5 minutos frustre. A gente espera que ele rompa e depois rompa, né? Mas ele pode frustrar aqui, iniciar um movimento aqui, mas ele ainda está dentro dessa estrutura. O natural é que ele continue, o que a gente espera, né? Que ele interage aqui, continue, e aqui, ó, ele crie um movimento bullish, né? Na região da breaker aqui. Tá. O Nasdaq tá próximo da abertura. Vou não enrolar muito. Vou apagar aqui as marcações, só dando uma recapitulada. A gente iniciou a segunda-feira com essa região, então semelhante ao EURUSD, isso aqui era a região da breaker, abaixo dessa linha branca era um jogo justo, o preço voltou, interagiu, criou mais uma estrutura, só que essa estrutura ele criou esse fundo e esse topo, que ainda não formou um topo, né? Ele rompeu aqui, teve um leve recuo aqui, rompeu de novo, mas ele continua expandindo. Então a gente consegue ver claramente que a gente está num movimento de expansão de 4 horas. Se a gente for pegar a leg mais recente, né, depois que ele rompeu aqui, ó, ele rompeu essa estrutura aqui, que era o nosso alvo macro, né? A gente tem esse range aqui, ó. E aí, se a gente pegar mais minucioso, ó, aqui ele deixou um topo, um candle, um outro candle, ó. E aí a ideia se repete, né? Se a gente for ver, a gente teve esse mesmo negócio aqui, ó. Deixou um candle, rompeu, voltou, rompeu. Que pode acontecer a mesma coisa aqui, né? O preço pode vir, romper, voltar. A gente não sabe. Até então, isso aqui é uma região que seria válido para uma continuação bullish. Mas lembrando que isso aqui não é vamos dizer assim, um rompimento estrutural. A nossa estrutura, ela está aqui. Isso aqui pode ser uma subestrutura que fale para iniciar um pullback dessa estrutura e aí ele realinhe, tá? Mas nada impede também, caso isso aqui seja um fluxo muito forte, por estar rompendo isso aqui, ó, e ser times frames maiores, ó, expandindo, vamos supor que esse candle queira continuar, né? O candle do semanal queira fechar bullish igual esse aqui da semana passada, é natural que a gente veja o preço seguindo aqui, ó, né? Nessa subestrutura e não necessariamente nessa estrutura, tá? Se a gente colocar nos 5 minutos, se a gente colocar aqui nos 5 minutos, a gente não está na região da breaker, mas os nossos 5 minutos está bullish, ó, tanto que às 9h30, 9h30 nem deu, deu mais um movimento de alta, ó, tanto que então a gente iniciou o dia de hoje dentro dessa estrutura aqui. Deixa eu só colocar a Londres, tá? Então, ó, mais para trás, ó, a Ásia iniciou, varreu os fundos, iniciou uma estrutura, aí Londres voltou, interagiu nos 50% da Ásia, varreu liquidez e aí aqui realinhou bullish. Se a gente for ver aqui, ó, ele varreu esses fundos. Aqui ele segurou. Ó, que ele começou a falhar topos. E foi realinhando bullish, tá? Eu não foi algo tão claro assim, se a gente for pensar. Mas foi muito válido, pensando ali na abertura de Londres, né, no Daily Open. Agora, se a gente for observar aqui, ó,
preço voltou, abertura agora do mercado à vista. Vamos ver, né? Vamos acelerar aqui a narrativa. O preço voltou, criou mais um topo. Ó, ele voltou aqui, varreu esses fundos, né? Que foi a liquidez ali que... Ah, não foi que eu marquei estava mais embaixo. Mas ele varreu esses fundos, ainda dentro dessa estrutura, né? Ó, tava dentro desse fundo, esse topo. O preço, ele criou estrutura interna, a liquidez interna, varreu e realinhou. Muito válido, tranquilo, nada demais. E aí aqui ele está agora dentro de uma nova estrutura. Na abertura, ó, a gente está dentro dessa região da breaker. Aqui, se a gente for pensar de uma forma seca, 5 minutos, é válido um trade. Mas a gente está todo cenário, né? Aqui já expandindo, que faz a gente ter um pouquinho mais de observação. Se o preço quiser continuar daqui, ele tem que ter muito momentum bullish, né? Vamos dizer assim, ainda tem que ter momento não, né? Tem que ter muita presença compradora ainda, que faz sentido, porque se a gente for ver, a gente está numa tendência de alta, o low time frame está alinhado com o high time frame, então é um movimento de expansão, mas a gente pode ver o preço frustrar isso aqui e vir mais embaixo. A nossa estrutura ainda é aqui, caso ele fale isso aqui, né? A gente quer ver ele realinhar aqui com muita clareza, mas vamos ver, né, se isso vai acontecer. Ele está respeitando até então aqui na abertura, não formou um gatilho de entrada. Se a gente for ver, ó, dentro dos 5 minutos ele voltou na região da breaker, aqui seria o alvo, né? Ó, o alvo de 5 minutos. E o preço voltou, varreu, ó. Ixi, ó, voltou, varreu, aí entra aquela ideia, né? Depois de varrer liquidez, a gente quer ver o preço realinhar. O preço só tá indo lá, já buscou o topo, então não tá tendo nada muito claro, a gente vai aguardar mais, né? Porque, lembrando, estruturalmente é aqui, mas dentro da estratégia a gente gostaria de ver o preço até nessa região. Seria válido um trade contra tendência desse cenário? Não tem nada configurado para contra tendência, então não vou nem entrar em pauta. Agora no EURUSD, ele está reagindo bullish. Vamos ver as interações dele acima dessa região aqui. Mas o que nos resta é aguardar. Está bem em cima da sessão de Nova York. A sessão de Nova York está iniciando literalmente agora. Então essa aqui foi uma perspectiva para o início da sessão. Vou ficar mais atento aqui e ver se eu consigo encontrar uma oportunidade. Eu não vou ficar muito... betolado, porque eu não procuro oportunidade. A hora que ela aparece, eu tento estar preparado para reagir. Teve umas oportunidades aqui já na semana que seria os melhores contextos, não os melhores, porque sempre tem contexto, mas seria o contexto ali dentro do plano. Esse aqui atualmente ainda não está nada dentro do plano, né? Eu preciso esperar mais informações, o preço trazer mais informações para a gente, para ver se faz sentido, né? O que está mais claro para um trade aqui, dentro da estratégia, é o EURUSD. A gente vê ele realinhar nessa região. E aí, caso ele não realinhe, nada acontece, né? Aí teria os trades de contra-tendência, que seria aqui. Aqui a gente quer ver, após o preço chegar aqui, a gente quer ver ele varrer liquidez e realinhar. Né? A gente quer ver ele varrer liquidez e realinhar. Só que aqui tem uma ideia. Talvez é um trade de contra-tendência, só que eu dou atenção para trades de contra-tendência quando ele ainda não interagiu na região da breaker. Por mais que essa estrutura possa ser respeitada, porque talvez o preço venha até mais aqui embaixo na breaker, ou até mesmo fale essa região aqui, né? Aqui para voltar e buscar mais embaixo aqui e depois realinhar. Se isso acontecer, nos 5 minutos a gente vai ver um bom movimento bearish aqui. Só que caso isso não aconteça, né, essa interação aqui já seja o suficiente na breaker, a gente pode acontecer de vender aqui e ele começar a capengar e tirar a gente, né?
Mas a gente não sabe. Até então é bearish, tá? Vamos aguardar, muita paciência, muita disciplina. Paciência paga e não é sorte, é método. Bora pra cima.